A Mansão do Caminho tem a sua plataforma audiovisual pela internet. Através desse maravilhoso instrumento, poderemos estar a par dos acontecimentos que dizem respeito ao movimento espírita, não apenas em nossa cidade, como em todo o mundo. Através dessa plataforma, você pode informar-se em torno do movimento, todas as atividades, mas também conferências, peças de teatro, atividades várias para enriquecê-lo. Não deixe de consultar a nossa plataforma. Vamos dar início ao nosso momento de perguntas e respostas. Temos várias. Vamos começar com a pergunta de Rejane de Souza. Ela deseja saber se a humanidade tem como mudar este destino de que nos fala o livro, no rumo do mundo de regeneração. Estamos mudando. O conhecimento da verdade liberta-nos. E quando sabemos que está em nossas mãos acender a luz da candeia, colocá-la embaixo da candeia ou no velador para que brilhe, depende exclusivamente da nossa vontade. Podemos e iremos modificar. Com as luzes abençoadas do Evangelho e a presença dos nossos guias conduzindo-nos, superaremos todas as crises, desde que nos abramos ao amor de Deus e procuremos ajudar. Divaldo, temos uma pergunta aqui de Brás, Bahia. O senhor poderia sintetizar quais tipos de comportamento dos espíritos voltarão a reencarnar no planeta de regeneração e quais espíritos serão encaminhados a outros planetas? Todos nós, aqueles que nos dispomos ao bem, espíritas ou não, espíritos, onde quer que nos encontremos, dedicados ao bem, com disposições de servir, de cumprir as regras do equilíbrio diante da apostasia imensa, do desvario, mantendo o equilíbrio ético do Evangelho, fazendo ao próximo somente aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse, somos candidatos a continuar na Terra, porque é a Terra que vai mudar, aliás, está mudando. Se nós olharmos, mesmo do ponto de vista geológico, o nosso planeta, nos períodos de convulsão, e neste período que estamos sem momentâneas erupções vulcânicas, terremotos, maremotos, etc., os grandes maremotos e terremotos são humanos e não da natureza, nós veremos que nesta primavera as flores são muito mais belas, porque apesar de tanto escombro, a primavera está arrancando do chão, galvanizado pelos desesperos, as delicadas flores da beleza. Desta forma, nós, que estivermos do bem, continuaremos no planeta que vai progredir. Mas aqueles que estão fora desta sintonia, que estiverem cultivando pensamentos não mais compatíveis às ondas mentais, às ondas morais do planeta, esses descerão a planos inferiores, onde então se irão purificar, qual acontece conosco individualmente. Ao desencarnarmos, carregando muitas dívidas, vamos para regiões de sofrimento. Então o coletivo se dará. Não haverá na Terra mais lugar para os desvarios, para o ódio, para as guerras, para os crimes. Eduardo Moreno pergunta: no livro, o autor afirma que ainda reencarnarão no planeta alguns espíritos de ordem inferior, retirados das zonas de sofrimento que estão sendo desconstruídas. É a última chance na Terra? Sem dúvida, meu irmão. Porque note a bondade de Deus. Está havendo esta revolução. Mas vamos dar chance
Àqueles irmãos que estão na loucura, vamos dar-lhes uma oportunidade, porque se nós os examinarmos pelo passado, eles não merecem ficar. Mas se lhes dermos uma chance, quantos de nós nos reabilitamos em uma nova oportunidade? Às vezes até a hora da morte, como dizem os bons espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, no último momento há um arrependimento. Daí a eutanásia? Nunca. Dessa forma, nós estaremos ao lado de espíritos também primários para ver se o nosso bem resiste. Nós temos que ser provados por aqueles que nos persigam, aqueles mesquinhos que nos gerem dificuldade. Eles estão na faixa, e nós estamos em nossa de não revidar, não reagir, abrir a porta ao bem, a fim de que tenham chance. Divaldo, nos chegaram tantas e tantas perguntas. Então aqui de Simone Venâncio. Quando o senhor diz que Manuel Filomeno de Miranda fala que os sacrifícios terrenos estão apenas começando, significa que virão mais pandemias mortais? Ele não se refere especificamente a pandemias. Somente ele diz que ainda teremos um pouco mais de sofrimentos. Porque observemos a rebeldia. Um momento desse é um momento de unção. O amigo escreve de Manaus, o espírita Divaldo. Da minha rua saíram, durante uma manhã, 18 féretros. Da minha rua. Estamos no estado de loucura. Como é que a pessoa, depois de acompanhar uma tragédia dessa, vai improvisar uma festa, vai reunir pessoas sem a menor providência, vai procurar celebrar o quê? Celebrar a sua alegria sobre as lágrimas dos outros? É claro que não somos apologistas da dor, mas vai respeitar a dor de outrem, mantendo a sua alegria. Isso é que é bonito. Eu estou feliz. No momento não estou com doença nenhuma. Eu então celebro a minha alegria participando da dor do meu próximo. Então é natural que nós estamos olhando isso como se já fosse uma brincadeira. Pessoas dizem, estou cansado de tanto cuidado. E por isso está vivo. Se entregar, logo mais estará desencarnado. É uma questão optativa. Vamos nós juntos combater o vírus. Não vamos dar margem a que haja infecção, a que haja contágio. Tenhamos cuidado. Nós vimos, por exemplo, quando alguém diz a outrem, você só pode entrar aqui no estabelecimento de máscara. A pessoa orgulhosa parte para a agressividade. Será que isso é lógico? É humano? É racional? Somente porque nós lembramos a pessoa de ter cuidado para, se a vida dele não vale nada, a nossa vale. E temos o direito de precatar-nos. Daí, nós podemos acabar ou iremos cair no fenômeno natural, iremos piorar bastante. Cláudio pergunta: percebemos que espíritos do bem estão em grupos nas missões de ajuda pelo planeta. A nossa atividade de evangelho no lar, todos os dias, também auxilia esses grupos? Não apenas auxilia, é fundamental. São os pilotis, as bases, onde os guias erguerão as colunas do templo da fraternidade universal. Cristo em nosso lar é a presença do amor, da fraternidade, da união, da família feliz. O Evangelho no lar é o momento em que o Mestre querido vem dialogar conosco, acalmar as nossas paixões, abençoar a nossa família. Será fundamental o dia em que o Evangelho esteja em nosso lar. No século passado, quando os espíritas iniciávamos o estudo do Evangelho no lar, apareceu um sacerdote católico, por quem eu tive uma grande admiração. Ele fazia uma viagem pelo país e internacional com o seguinte refrão: família que ora unida, permanece unida.
Mas é uma verdade. Que maravilha esse convite que ele fazia aos seus irmãos católicos, aliás, a todos nós, acima de qualquer religião. Família que ora unida, permanece unida. Família que ouve, que lê o Evangelho toma conta do lar. Daí é fundamental. Divaldo, uma pergunta aqui de Raíssa Moreno. Gostaria de entender melhor o porquê de a comunidade de Manuel Filomeno de Miranda mudar de local à cidade dos justiceiros. O que isto representa para o nosso processo de regeneração? Processa que do nosso planeta o mal sairá, aquele mal cristalizado. Se, por exemplo, eu cultivo determinados sentimentos negativos, outra pessoa vem e ao meu lado participa. E depois, mais no terceiro, já formamos uma comunidade, um umbral. Portanto, um lugar de dor. Nessa região, aquele plasma mental que eu tive a ocasião de ver é como se fosse uma cera de abelha escura. A emissão daquelas ondas termina, por fim, condensando-se e criou uma região triste, venenosa. E ela está tão apegada às formas geográficas ali da terra, aos montes, aos vales, que estão tirando para levá-la intacta. Porque destruir no momento, com a população que tem, é impossível. Então levam a ser todos os meios em que estão aqueles que ali vivem para um outro local onde possam continuar e eles, através da mudança de pensamento, através da renovação, diluam aquelas construções deletérias e renovem o lugar onde chegaram. Walter deseja saber o que se pode falar sobre os primeiros contatos com os nossos irmãos de outros planetas no início do nosso planeta de regeneração. O que nós podemos falar? Sejam bem-vindos. Tragam-nos luz. Lembremos que a dor não é privilégio da Terra e que também em outros planetas, de acordo com o grau de evolução, nem sempre vigem o bem. Não é o fato de vir de outro planeta que seja moralmente evoluído. Pode ser intelectualmente evoluído, industrialmente, tecnicamente preparado para terem criado instrumentos de locomoção muito rápido que nos atingem e que aqueles que os manipulam talvez não sejam tão bons. Como nós vemos aí no velho Guerra de Estrelas, dessa velha série que nos chamou tanto para a vida extraterrestre. Então, a nossa atitude é de receber bem, muito bem, seja quem for. Divaldo, uma pergunta de Durval Neto. A lei de retorno não faz com que, de certa forma, os acontecimentos caiam em um círculo vicioso? Não, porque se nós estamos combatendo o mal, arrancando-lhe as raízes, esse mal desaparece. Se nós estamos convidando as pessoas que estão em má situação a que se renovem, damos os instrumentos, estamos ao seu lado, esse estado de renovação se dará pela lei natural ou através do determinismo, porque ninguém pode impedir o progresso. Não será a minha negligência que vai impedir o progresso dos outros. Aí a lei funciona com o determinismo, com as dores lamentáveis, com as crucificações da alegria, com os prejuízos terríveis do sentimento e a mudança, porque a fatalidade é o bem. Érica Pupim deseja saber, Divaldo, você já teve a oportunidade de conhecer a natureza num mundo mais avançado que a Terra? Poderia nos contar como é?
quem dera. Nos fenômenos da mediunidade, muitas vezes o médium, qualquer deles que esteja afim com os trabalhos, é levado a regiões próximas. Eu não estive em outro planeta, visitando outras regiões. Tenho estado mesmo dentro da psicosfera do planeta terrestre, das construções em volta da nossa casa espiritual. Por exemplo, minha mãe periodicamente me leva aonde ela vive. Os bondosos espíritos, como Joana de Ângeles, me levam com certa frequência a regiões para poder atender a espíritos sofredores. E o próprio Miranda me leva de quando em quando para atendimento e reuniões do mais além na comunidade dele. O que eu lhe posso contar, para dar uma ideia e tudo muito rápido, é que aqui é uma cópia. Lá é bem melhor. Imagine que no meu período em que eu estive muito doente, eu desprendi-me um dia e despertei subitamente numa região como aqui na Terra mesmo. Havia um tipo de residência com um pouco de diferença, não havia porta, não havia obstrução, eram aberturas, não havia janelas, eram aberturas. E então havia muita folhagem, folhas muito grandes, e uma espécie de jardim. Demos os nomes conhecidos àquilo que não conhecemos. E então minha mãe me chamou e eu me sentei num banco ao seu lado. E eu estava com muita dor de cabeça, desvitalizado, com muita angústia. E então ela, muito doce, minha mãe tinha olhos verdes, eu adorava os olhos dela. Ela então pôs a mão no meu ombro e disse assim: meu filho, você está vendo esse lírio? E eu vi que ao meu lado medrava uma planta estranha. Olhando bem, era um lírio bem comum, no entanto, enorme. O lírio em si eram as minhas duas mãos. A folha era grande e a haste subia até quase mim, assim, à minha boca. E o perfume fazia lembrar esse perfume do lírio dos campos, que é até um pouquinho enjoativo. Eu estava ali sentado e mãe disse: olha, aspire o perfume desse lírio, você vai melhorar. Isso vai lhe dar saúde. Eu voltei-me apenas a cabeça e aspirei. Qual não foi a minha surpresa? Que ao aspirar, ele se diluiu e começou a dissolver-se e a entrar pelas minhas fossas nasais, até que ele foi diminuindo e ficou lá embaixo, na raiz. Eu vi as folhas, o lugar da haste. E então eu me olhei, eu estava transparente. Eu vi as artérias em azul e as veias em vermelho, correndo aquela energia. As têmporas parece que me cresceram. A mente parece que ampliou além da cabeça. E eu estava assim deslumbrado. Quando minha mãe disse: vê, meu filho, na Terra nós temos isto. Nós vemos, por exemplo, a terapia vegetal, o carinho à natureza que os nossos indígenas e outros veem. Tudo é isto, é vida. Agora olhe com gratidão, porque aqui não se mata, não se destrói, nada desaparece. Eu tinha ficado tão alegre que nem me lembrei de gratidão, coisa nenhuma. Mas eu me voltei e vi aquela parte final, as folhas verdes e o lugar do talo. Eu digo assim: muito obrigado, graças a Deus. Aí eu tive um choque, porque aquele talo, aquela haste baixa, começou a subir plena, e veio o botão e novamente abriu o lírio. Então a minha mãe dizia que nada se extingue. E a gratidão, filha dileta do amor, é que é a palavra mágica, o maktub, para tudo. Então pode você imaginar que daí ela me pegou pela mão e me levou para eu ver o lugar onde eu iria ficar caso eu tivesse desencarnado naquele momento. Mas com um pouco de paciência, nós dois vamos visitar uma região feliz de mãos dadas. Muito bom. Divaldo, uma pergunta de G.D.A. Blackmore. O que será feito dos atuais tiranos que atormentam o mundo? Vou repetir Chico Xavier. Perguntaram-lhe onde se encontraria Hitler. E segundo testemunhas oculares e amigas, ele teria sido mandado para Plutão.
Plutão fazia parte da nossa escala de planetas, mas depois de outros dados dos estudiosos, ele desceu a um asteroide. Mas então, nessa região em que se encontra essa massa primitiva, isolada no espaço, estaria Hitler em regime de carceragem, preso, sem poder fugir, por 1000 anos terrestres. Muito bem, era a notícia. Então, Gandhi, quando soube do desterro deste homem, responsável por mais de 70 milhões de vidas, e de ser um carniceiro da humanidade, ali estava o carinho deste homem, que era amor em nome também de Jesus, a quem ele muito amava, para poder estar ao seu lado 1000 anos do nosso calendário. Então, partindo desta informação de Chico Xavier e das informações dos mentores, os cruéis condutores do mal na Terra irão para infernos, não eternos, para lugares de sofrimentos, porque são lúcidos. Seus impulsos são belicosos e primários e fazem o mal por impulsão do seu querer doentio. Não ficarão incólumes. Ian Carvalho pergunta: Manuel Filomeno cita no 2º capítulo do livro que os elementais protegem a natureza. O que seriam estes elementais? Os elementais, que também foram estudados por Kardec, muito estudado nas doutrinas esotéricas, são as primeiras formações psíquicas dos futuros seres humanos. Esses estão naquela fase intermediária, primatas, homini. Estão como espíritos de pequena dimensão do corpo, as fadas, os gnomos, os gênios, treinando o amor junto ao mundo vegetal, ao mundo animal. Daí eles serem chamados protetores da natureza. Nós encontramos-los em todas as doutrinas espiritualistas profundas, inclusive na Umbanda, que eles são os orixás, são os exus, entidades que não têm a plena razão, estão nesse estado de transformação hominal, estão avançando para o que Kardec chama com muita beleza, neste momento, atingimos o estado de humanidade. Uma pergunta de Valdo, de Daniela Donato. No livro, salienta a importância da ressonância de nossos pensamentos. Como nosso campo mental pode auxiliar ou prejudicar este momento pelo qual a Terra está passando? Nunca vitalizando as ideias más, os conflitos. Por exemplo, alguém foi grosseiro comigo. É natural que eu fique chocado. Ou me persegue. Eu não fico contente, é claro. Aliás, Chico Xavier dizia algo muito interessante. Eu lamento aqueles que me fazem o mal, mas fico muito contente de serem eles que me fazem o mal e não eu fazendo a eles. Mas a todos nós é um choque. Então, não revidemos, não lhes demos o prazer de sofrer a sua peçonha. Consideremos que eles estão doentes, que eles não nos conhecem, que estão ainda numa fase infantil, estão numa fase de mágoa, de ressentimento, de inveja, e que só nos merece compaixão. E aí a nossa ressonância será positiva. Essa ressonância, quando nós emitimos a onda, e ela vai, atinge o alvo, retorna e volve, vitalizando sem cessar, como o psiquismo de Deus.
Fabiano Santos pergunta: todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação. Poderia explicar melhor isto? Aqueles que se encontram nessa faixa de identificação com o vírus não escaparão do contágio. Irão desencarnar mais cedo ou mais tarde. Porque nós somos os construtores da nossa vida. Se nós estamos nessa faixa de desespero, só de prazer, a busca ansiosa pelo prazer, pela delícia, nós estamos, como diz o vulgo, de corpo aberto. E então não temos defesas. As nossas energias gastam-se com muito mais serenidade. Eu acendo uma vela. Se eu a coloco no lugar em que não tem vento, ela dura X horas para acabar. Se eu coloco por um lugar que entra um pouco de vento, ela menos X para acabar. Se eu acendo nos dois extremos, rapidamente ela se acaba. Ora bem, um indivíduo que tem o seu campo de energia que está sendo ultrapassado pelo excesso de desgaste, facilmente contrai os fatores que o levam a apagar a luz, a desencarnação. Então é nesse sentido que eles não escaparão de si mesmos. Divaldo, uma pergunta de Lucas de Jesus. Ele trabalha na área da saúde e quero saber como encontrar o endereço de Deus para manter a tranquilidade e manter a fé. Viaje para dentro. E ele está no coração. Há uma frase muito bonita de Vivekananda. Vivekananda foi considerado o indiano de recursos espirituais mais notáveis que veio ao Ocidente. Isso é uma opinião, não minha, de outrem. E este homem notável, este místico, Vivekananda, quando ele se tornou famoso na Inglaterra, ele perdeu o endereço de Deus. Porque começou a ir à festa, e aqui e ali. Por fim, ele notou que não meditava, que não estava mais tão espiritual e teve um choque. Então ele resolveu visitar a Índia para falar ao seu guru. Mas era muito difícil, ele sabia. O seu guru morava nas montanhas do Himalaia e, por fim, depois de muito esforço, ele foi até a gruta. E quando lá chegou, o guru estava em meditação, ele não foi atendido senão 3 dias depois. E chegou defronte do mestre, sentou-se, ele conhecia toda a ritualística, e o mestre olhou para ele. Perguntou, portanto, sem palavras, o que desejava. E ele disse: Senhor, perdi o contato com Deus. E venho aqui pedir a sua orientação. Como é que eu voltarei a encontrar Deus? O guru olhou para ele demoradamente, estendeu a mão magra e com um dedo muito magro apontou entre a terceira e a quarta vértebra do lado esquerdo. E não disse uma palavra. Ele então estabeleceu que Deus estava dentro dele, no seu coração, no seu sentimento. Deus não é algo que se procure lá fora. Deus é a vida em nós. Não é o ídolo, não é qualquer coisa que a gente pode buscar. Deus é o ar que nos sustenta, a energia que nos dá beleza. E a gente só pode encontrar isso procurando fazer a viagem, imergendo, porque nós somos luz, como disse o mestre, e aí entraremos na luz. Vamos fazer a última pergunta agora, pelo nosso tempo, de Lucas também. Este processo obsessivo de que nos fala o livro está afetando também as casas espíritas? Com todo respeito, não posso dizer o que vai além da minha capacidade. Penso, pelo que vejo e pelo que ouço, que em muitos lugares, onde devia vicejar o amor, onde deveríamos preservar a compaixão, onde nos é
lícito e obrigatório pela fé espírita que abraçamos. Ter misericórdia e paciência. Não ocorre assim. Então é sinal de que as diretrizes e os diretores espirituais estão em confusão e a casa está em desordem espiritual. Conhece-se a árvore pelo fruto e a doutrina espírita de bons frutos. Não pode um núcleo espírita, onde se prega o amor, onde os espíritos vêm para a paz, cultivar tanto conflito, tanta fofoca, tanta maledicência. Nós, eu em pessoa, tenho dito aos meus irmãos que estão mais próximos, quem nos dera restaurar a Úmbria, para quem não se lembra, a terra de São Francisco. Aqueles dias franciscanos, nós gostamos tanto dele. Quem nos dera fazer que cada uma de nossas instituições fosse um pouco da Porciúncula. E quando a gente chegasse, aspirasse um ar diferente. Então, ao invés de estarmos com lutas mesquinhas, de diretorias, de postos, de coisas, lutar para melhor entronizar Jesus. E São Francisco, o doutor Bezerra, nosso amigo querido, ou os espíritos do bem que Kardec e deixei para o fim. Ismael, que nos mandou uma prece linda do livro. Ismael, que cuida do país, que é o nosso guia espiritual. Permitam que nós sejamos mais acessíveis aos milagres do amor. E o Espiritismo passe a comandar nossas vidas. E assim estamos encerrando a nossa live especial no rumo do mundo de regeneração, onde recebemos este vasto material para reflexão e, sobretudo, para a decisão que se faz inadiável do nosso processo de autoconhecimento e transformação interior, para que possamos continuar contribuindo com a nossa evolução pessoal e com o nosso mundo de regeneração. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando e desejamos uma feliz noite, com muita paz e muita serenidade.